Dormir bem? Dicas pra você dormir bem. É isso aí, olha. A gente tá falando sobre o momento do sono. Ele é otorrinolaringologista. Cara, é a segunda vez que eu falo essa palavra. Hoje eu acertei. Eu tô muito feliz comigo. Parabéns. Porque obrigado, porque não é fácil falar isso. É por isso que a gente fala só otorrino na prática, porque não é fácil falar isso. Fica mais fácil. É isso. O George do Lago Pinheiro é especializado em problemas do sono. Muita gente dorme mal. A verdade é que as pessoas às vezes dormem mal e aí elas trabalham mal, elas ganham peso, elas não percebem porque a vida está tão difícil, quando elas poderiam resolver isso simplesmente melhorando a qualidade do sono. Tá certo isso, Jorge? Tá muito certo, né? O sono, ele tá em tudo. E o sono hoje está na moda, né? Todo mundo fala sobre sono e graças a Deus por isso. Porque dormir é como comer, como precisar ir ao banheiro. Então a gente precisa enxergar o sono como uma necessidade fisiológica. Por que as pessoas precisam dormir bem? O que muda quando uma pessoa não dorme bem? A gente tem problemas tanto a curto prazo quanto a longo prazo quando não se dorme bem. Então, por exemplo, se eu não durmo bem, eu tenho mais cansaço, indisposição, eu não tenho rendimento no meu trabalho, no meu estudo. E a longo prazo tem diversas doenças que estão relacionadas com o problema do sono. Por exemplo, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, diabetes, problemas neurológicos. Então, dormir é fundamental. Faz toda a diferença. Sim. Como o nosso corpo funciona enquanto nós dormimos? De que maneira a gente recupera as energias? A gente pensa que dormir é um desligar, né? Como se nosso corpo não funcionasse nada, mas isso não é verdade. Durante o nosso sono, muitas funções acontecem. Hormônios são liberados, restauração de células, produção de proteínas, então é uma série de coisas. E só acontecem durante aquele momento do sono, porque esses hormônios eles funcionam à noite. Então, se nós não dormimos, essas funções elas não acontecem. Então, aquela história de dormir no dia seguinte para compensar é uma história de redução de danos. Mas, na verdade, aquelas funções elas foram perdidas se a gente, noite após noite, não dorme bem. Aquela turma que deixa acumulado pouco sono durante a semana para dormir no fim de semana, ela não está recuperando de verdade? De verdade, não. Ela reduz um pouco os danos, mas aquilo que é para ter acontecido naquela noite não está acontecendo. E aproveitando que a gente está falando aqui no dia do trabalho, e para aquele meu amigo, para aquela minha amiga que trabalha na madrugada e normalmente dorme durante o dia, ela está perdendo muito com isso? Na verdade, os trabalhadores em turnos, né, que são quem trabalha durante a noite, são pessoas que essa atividade a longo prazo ela pode sim trazer malefícios para a saúde. E vale destacar também aquelas pessoas que trabalham em funções que exigem muita atenção, como por exemplo, motoristas, corpos de bombeiros, né, os corpos de bombeiros, pilotos de avião. Isso, exatamente. Como também operadores de máquinas, porque, por exemplo, pessoas privadas de sono, que não dormem a necessidade que elas precisam, elas estão mais sujeitas a problemas de saúde e, inclusive, acidentes no seu trabalho. Então, é um dado muito alarmante isso, porque a principal causa de acidente de trânsito no Brasil não é bebida alcoólica, mas é dormir no volante. Tá brincando? Sim. Vamos lá. Então agora vamos falar sobre horas de sono. Tem uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal da minha produção deixou aqui por minha causa. Então já eu faço. Tem pergunta do telespectador já? Olha o Guilherme Lucas aqui. Se eu acordar durante a noite e não conseguir voltar a dormir, significa que não preciso dormir às horas recomendadas? Que pergunta boa. Isso é muito importante essa pergunta, porque, em primeiro lugar, se eu acordo, o que eu faço? Eu fico esperando o sono na cama? Contando carneirinho? Então, eu vou dar uma dica muito importante. Vai. Se você acordar e você fica na cama por no máximo 20, 30 minutos. Se o sono não vier, levanta da cama. Porque fica ali. Ficar na cama cria uma sensação de angústia. É uma ansiedade, uma ansiedade, então é muito pior. Vai, levanta, faça uma leitura agradável, não precisa ligar a TV, tudo bem? Então, depois que o seu sono estiver retornando, aí você retorna para a cama. Perfeito. Então vai fazer alguma coisa fora da cama. Isso, e também não vai fazer, não vai ler um livro de terror, não vai assistir televisão. Não vai pra academia. Isso, exatamente. Vai pra esteira. É uma leitura agradável, para relaxar. Alguma coisa para você relaxar. Bom, opa, tem mais aqui? Não vai ficar no Facebook, né? Não, o Facebook não. E o celular esquece, né, na madrugada. Esquece o celular. Isso. A luz do celular antes de dormir tira o nosso sono? Atrapalha o sono? Esse é um problema muito sério. Ana Cláudia, minha esposa, atenção, hein, agora. É pra você isso daqui. Vamos lá, Ana Cláudia, é o seguinte. A luz do celular, do notebook, da TV, que é um espectro de luz que nós chamamos de luz azul, ela inibe aquele hormônio muito importante para o sono, que é a melatonina. Então, se a gente está exposto a essa iluminação intensa, a gente não libera ou atrasa a liberação desse hormônio. A gente demora mais para pegar no sono? Demora muito mais. Para você ter ideia, uma pesquisa falou que em torno de 4 horas de exposição à luminosidade celular, notebook, televisão, já é suficiente para atrasar em 1 hora o início do sono. Peraí, fala de novo esse número? Quanto?
mais ou menos 4 horas de exposição à luminosidade do celular, notebook, televisão é suficiente para atrasar em 1 hora o início do sono. Em 4 horas a gente fica fácil, né? Muito fácil, né? Todo mundo. Todo mundo fica. Todo mundo. Então, gente, olha só, hein? Aquele negócio, vou ficar no celular um pouquinho para ver se eu pego no sono. Não, você não está pegando no sono. Você está atrasando o seu momento de dormir. Você está se privando do sono e ainda está piorando a qualidade do sono. Exatamente, porque na verdade essa iluminação, ela atrasa o início do seu sono e a dependência tecnológica que faz as pessoas às vezes responderem mensagem de celular, de grupos na madrugada, fragmenta o sono. Para você ter ideia, aquela luminosidade do recebimento da notificação de mensagens é suficiente para você não ter um sono mais profundo. O lugar do celular à noite dentro da gaveta, então? Dentro da gaveta. Ou você pode utilizar aquelas tecnologias, né, o modo não perturbe, que aí você não recebe as notificações, tanto de ligações quanto de mensagens. A não ser que você precise disso, que o seu trabalho exija isso, dá uma desligada no bicho ali, deixa ele um pouquinho para você poder dormir. Vamos lá sobre as horas de sono, que eu tenho certeza que a minha produção colocou isso aqui por minha causa. Vamos lá. Tem que dormir 8 horas mesmo? Pois é, tem essa história de 8 horas, né? Tem pergunta aqui depois, ó. Já a gente faz essa pergunta, mas só me fala desse negócio das horas. É muito importante a questão sobre o horário de sono. Por quê? Porque existe uma média populacional. Quando a gente fala de média, tem algumas pessoas que fogem um pouco, tanto para menos quanto para mais. Tá. Então a média é em torno de 7 horas e meia, 8 horas. Boa parte da população vai precisar disso. Isso, a média. Algumas pessoas vão precisar mais, e nós chamamos de dormidoras longas, e algumas pessoas vão precisar menos, que nós chamamos de dormidores curtos. Perfeito. Então tem algumas pessoas que vão precisar um pouco menos, sim. Qual é o segredo disso? É atingir o tal daquele... É alfa que fala? Na verdade, assim, a gente tem fases de sono. Você atingir aquela fase mais profunda, você chegar àquela fase mais profunda mais rápido, porque, agora falando sério, se eu dormir 4 horas, eu tô legal. Eu tô legal mesmo. Eu durmo 4 horas, eu acordo muito esperto, muito bem, acordo ligadão com 4 horas. Menos do que isso, já atrapalha. Mas se eu dormir 4 horas, eu fico beleza, fico zerado. Será que eu consigo relaxar muito rápido, é por isso? Na verdade, sim, tem que avaliar, porque 4 horas eu acredito seja um número um pouco Como é que chama? restrito. Sono REM, é isso? Na verdade, nós temos fase de sono e tem o sono profundo, que é o N3, né, que é da fase de sono não REM. E temos o sono REM, que é um sono muito responsável por memória, consolidação da memória, também por questões neurológicas, então é uma fase de sono muito importante. E essa fase, ela não acontece de uma vez, ela é um ciclo. A gente acontece em vários momentos durante a noite. Então o sono REM, por exemplo, é também um sono que a gente tem boa parte dos nossos sonhos. Então é muito importante a gente ter todas as fases do sono, porque cada fase tem uma fisiologia própria para isso. Jorge, qual é o mínimo, então, de horas? A gente considera um mínimo de horas, assim, o ideal é em torno de 7 horas, 7 horas e meia. Agora, isso é a média, né? Média. Mas quando algumas pessoas podem ter, que são dormidores curtos, geralmente em torno de 6 horas. Vou ter que aumentar umas duas aí. Mas Fala, pode falar. Mas lembrando que, assim, o dormidor curto é porque o organismo dele funciona dessa forma, né? Mas é o meu mesmo. Não é que eu durmo isso porque eu tenho outra coisa pra fazer. Não é que eu já acordo ligadão mesmo. Deixa eu ver. E eu não tenho insônia, tá? Na hora que eu decido dormir, eu durmo. Não é que eu demoro. Não tem dificuldade. Não é que eu durmo só 4 horas porque eu fico 2 horas rolando na cama. Não. A hora que eu decido dormir, eu durmo. E pronto, eu desmaio, cara. Vamos lá, que tinha uma pergunta de um colega nosso aqui. Vamos ver quem é. É do Jorge Takehara. Dar um cochilo depois de almoçar também faz bem? Essa questão do cochilo é muito importante. Vai, me conta isso. Vai lá. Essa é uma pergunta muito frequente. Eu sempre falo o seguinte: você tem necessidade desse cochilo? Essa é a primeira pergunta. Porque algumas pessoas elas se sentem obrigadas a ter o cochilo porque o marido, o vizinho tem. Não. É se você sentir necessidade. E caso você tenha essa necessidade, esse cochilo não pode ser um cochilo muito longo. O que é um cochilo? Um cochilo em torno de 30 minutos, ele é restaurador e ele não vai atrapalhar o seu sono noturno. Mas também isso depende de cada pessoa, não é? Se você tiver necessidade. Porque, por exemplo, olha aí eu já dando meu exemplo aqui de novo. Fazer uma consulta aqui. Eu tô aproveitando. Porque, sério, se eu tirar um cochilo desse, acabou meu dia. Eu acordo depois estragado, eu não faço mais nada. Se eu der uma paradinha dessa, se eu der 30 minutos... Acabou, cara. Quando eu acordar, não sirvo pra mais nada. De verdade, pra mim não funciona. Pra você ele não serve. Então, assim, não há necessidade pra você tirar esse cochilo. Então, fique em paz, não se obrigue. Não se obrigue. Eu só vou me obrigar a dormir um pouquinho mais. Um pouco mais. Vamos lá. Exercícios físicos influenciam na qualidade do sono, pro bem ou pro mal? Por exemplo, depois de treinar, que o pessoal que treina à noite, tem uma turma que prefere treinar de manhã, uma turma que prefere treinar à noite. Alguma dessas opções pode atrapalhar ou melhorar a qualidade do sono?
É muito importante quando a gente fala sobre o horário para atividade física, a gente entender que as pessoas têm ritmos diferentes. Perfeito. Algumas pessoas são mais matutinas, outras são mais vespertinas, e aí o horário da atividade física, o ideal é respeitar o seu próprio ritmo. Por exemplo, se eu sou mais noturno, se eu funciono muito mais à noite, quanto mais tarde for a minha atividade, mais difícil será para eu pegar no sono, porque eu funciono muito bem à noite. Agora, se eu sou mais matutino, o ideal é que essa atividade física também não seja nem muito cedo, né, também, e que não seja também muito tarde da noite, porque minha energia já não está no funcionamento pleno, né? Você já viu pessoas que tinham, às vezes, dificuldade para dormir, passaram a treinar à noite e até o cansaço físico ajudou a dormir melhor? Sim. A atividade física, de uma forma geral, ela é tão importante quanto uma noite de sono agradável e suficiente, como também uma alimentação adequada. Só que precisa ser feito no horário adequado para o seu corpo, para o horário da pessoa. Então não tem uma regra, não é para todo mundo que vai ser melhor à noite. A gente precisa se conhecer, ter o autoconhecimento do seu corpo. Tem que testar mesmo, né? Exatamente. Treina à noite e vê como é que você vai se sentir para dormir, por exemplo. A única coisa que eu não recomendo são os treinos na madrugada, academia 24 horas. Realmente isso eu acho que é algo que vai contra o funcionamento do próprio corpo. Já fiz isso, não me fez bem. Sério, eu já fiz. Não faz mesmo. Teve uma época que eu fiz isso daí, mas não foi legal não pra mim, me atrapalhou. Melhor não repetir. Não vou fazer isso não acho legal não. Vamos lá, a relação entre, você citou rapidamente aí, a alimentação. Aquela história lá de você comer carne à noite você tem que comer leve, só uma saladinha e tal. Isso é verdade? Isso é mito? Isso é fato? Como é que é? Atrapalha o sono, o tipo de refeição que você tiver à noite? Uma alimentação mais pesada, digamos assim, ela vai atrapalhar sim o sono. Atrapalha mesmo. Atrapalha o nosso sono. E é importante a gente entender que o sono de má qualidade também influencia o nosso apetite no dia seguinte. Porque nós temos hormônios que são relacionados tanto à saciedade quanto ao apetite e que eles são liberados durante a noite. Então, se a gente não dorme bem, a gente tem até mais vontade de comer carboidratos, né, que são aqueles alimentos mais doces e tudo mais. Então, é importante dormir bem até para controlar melhor o apetite e a saciedade. O meu diretor está aprontando comigo no meu ponto eletrônico aqui, dizendo que eu durmo pouco porque eu tomo muito café. O café tira o sono mesmo à noite? Eu tomo expresso antes de dormir. O café, ele é um importante estimulante. Tá. Para algumas pessoas funciona um pouco mais, outras um pouco menos, mas de forma geral... Você vê que eu sou do contra, né, cara? Isso é um caso raro, né? Então, o café, a cafeína, na verdade, ela inibe uma substância muito importante no corpo, chamada adenosina. Tá. A adenosina, ela nos dá a sensação do cansaço, diz para o teu corpo, Zucatelli, hora de parar. Então, se você toma muito café, você não tem essa sensação, você fica mais estimulado. Perfeito. E aí o seu sono não vem na hora certa. Então, gosta de café, toma um descafeinado à noite, por exemplo? Na verdade, a gente recomenda que o café, primeiro, tem que saber a dose certa, e segundo, não deve ultrapassar as 4 da tarde. Se houver uma necessidade de tomar um café noturno, que seja descafeinado, mas evite, né? Até as 4 da tarde, tudo bem, desde que sejam doses pequenas. Álcool, a relação entre álcool e sono. Tem gente que fala, eu tomo um esquinho à noite para pegar no sono. Isso é um hábito muito comum, infelizmente, porque as pessoas associam o álcool ao relaxamento. E realmente, ele melhora o início do sono, mas é um sono de qualidade muito ruim. É um sono em que algumas fases elas podem ser até suprimidas. E a pessoa pode dormir, mas não tem aquela sensação do descanso. Além do mais, o uso do álcool para dormir ele pode gerar dependência alcoólica. Vira um vício. Exatamente. Como muitas vezes dos remédios também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que falou, eu só durmo se eu tomar remédio. Eu falei, pelo amor de Deus, menina de menos de 30 anos aí já está dependente disso e ela já fala, não, se eu não tomar remédio eu não durmo. É sério isso, tem muita gente que faz isso depois. Tem gente que precisa efetivamente, mas tem gente que faz uso sem responsabilidade. Muitas pessoas pensam que dormir tem uma pílula mágica, né? Eu vou tomar o remédio e eu vou dormir super bem. Quando na verdade, para a gente dormir bem, a gente pode mudar hábitos muito simples. E às vezes a gente está focado no medicamento. Então, há casos sim que o medicamento... às vezes? Na verdade, hábitos como, por exemplo, eu ter uma rotina, eu ter um horário para dormir, horário para acordar, como não se expor, por exemplo, a luminosidade do celular próximo ao horário de dormir. Eu tenho um amigo que diz que só dorme faz 10 anos só se ele tomar remédio. E às vezes no meio da noite ele acorda e ele tomou outro remédio porque ele acha que o remédio já passou efeito. Na verdade, alguns medicamentos podem até levar à tolerância. Então, a pessoa fica tomando cada vez doses mais elevadas para atingir aquele objetivo. Mas uma dica muito séria é que você nunca deve tomar o remédio do seu vizinho.
da sua mãe ou alguém de casa. Porque às vezes esse remédio, para você, ele pode ser até um veneno. Então nunca tomar remédio de outra pessoa. Peço orientação médica. Sempre. Vamos lá, informação agora importantíssima, e eu tenho certeza que muita gente já percebeu isso. Relação entre dormir pouco e ganhar peso. A privação de sono hoje é uma das principais doenças que nós temos, que é não dormir a quantidade de sono de que precisa. Isso desregula uma série de funções do nosso corpo, inclusive o hormônio da saciedade. E também, além da privação de sono, que é dormir pouco, é aquela pessoa que não dorme com qualidade. Então, por exemplo, não adianta eu dormir 8 horas seguidas se, por exemplo, eu tenho a apneia do sono, eu paro de respirar durante a noite. Que aí eu tenho um sono longo, mas é um sono ruim da mesma forma. Não está descansando, não está atingindo o momento ideal e não está estimulando aquela produção de hormônios que você disse. Exatamente. Então, durante o dia, eu vou ter as consequências disso tudo, né? Vai descontar na comida, porque você vai estar sentindo mal. Eu quero comer alimentos mais doces, mais calóricos, porque o desequilíbrio desses hormônios durante a noite me provoca essa reação. Tirando rapidamente do nosso bate-papo aqui, me dá então 3 dicas básicas agora, para minha turma que está nos assistindo agora, para minha amiga querida, para o meu amigo, que gostaria de dormir um pouquinho melhor. 3 dicas do que essa pessoa, pode ser que você diga que elas não devem fazer ou que elas devem fazer para tentar dormir melhor na noite de hoje. Primeiro lugar, tirar a TV do quarto. Você assiste o programa, mas assiste na sala, tá? Perfeito. Segundo lugar, controlar o uso de celulares. Isso é muito importante. Tá fácil, gente. E outra coisa também é fazer do quarto um ambiente exclusivo para dormir. Não é a sua sala de trabalho, não é uma extensão da sua faculdade. Ele é um ambiente exclusivo para o sono. O seu cérebro associa dessa forma. Então, transformar o quarto num ambiente só para dormir. Não leve um livro de trabalho, de estudo para a cabeceira. Leve um livro de momento de relaxamento. Jamais. Deixa esse de trabalho para o lado de fora do quarto. Exatamente. O quarto é só para dormir. Legal. Namorar também pode. Tá? Namorar pode? Namorar pode. Tava preocupado já, cara. Ainda bem que ele falou isso, ainda bem. Meu, que papo legal. Jorge do Lago Pinheiro falando sobre como a gente dorme melhor. O pessoal quiser te achar, onde é que acha? Olha, eu tenho uma conta no Instagram, @Dr. George Pinheiro. Sempre tô dando dicas de sono. Escreve George. Isso. George. George. Tá. E sempre tô dando dicas de sono lá, então vai ser bem legal ter essa interação. Fala de novo, tua conta no Instagram. Dr. George Pinheiro. E é doutora DR? DR George Pinheiro. Tudo junto. Gente, vamos seguir pra gente dormir melhor. Meu amigo, adorei o bate-papo. Muito obrigado. Imagina. Vamos dormir melhor. Vou tentar dormir 5 horas, vai. Vamos negociar. Tá bom? Vou cobrar. Muito legal.